Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e hoje a gente vai dar início a mais um módulo da nossa disciplina, beleza? A disciplina de programação orientada a objetos. Esse primeiro módulo a gente vai dar ali uma ideia, né, sobre o que é a PO, beleza? Então a gente meio que vai dar uma introdução à programação orientada a objetos, tá? Por que a gente tem que aprender essa forma de programar, né? A orientação a objetos. E aí, né, a gente vai conhecer também um pouquinho da história dessa forma de orientação de programação, beleza? E conhecer quais são os 4 pilares que sustentam a programação orientada a objetos. Então, hoje, para a gente conseguir programar orientado a objetos, digamos assim, a gente tem que conhecer a teoria, né, dos 4 pilares que sustentam essa forma de programar, né, esse paradigma, como geralmente chama. Então, continuando, para a gente poder conceituar aqui o que seria a PO, eu não diria por que eu tenho que aprender isso, né? Na verdade, eu diria que seria uma necessidade a gente aprender a programar orientado a objetos. Mas por que eu tenho essa necessidade, professor? Na verdade, a programação orientada a objetos, ela está inclusa em vários tipos de linguagem hoje em dia, tá? Na linguagem Java, na linguagem Python, na linguagem PHP, entendeu? Então, essa forma de programar ela está inclusa em várias linguagens hoje em dia, tá? E aí, para te poder conseguir obter 100% dos benefícios que aquela linguagem oferece, né, dos recursos que aquela linguagem te dá, tu tens que saber como que programa orientado a objetos, tá bom? Então, de certa forma, eu diria que não é uma obrigação, né? Eu diria que, na verdade, é uma necessidade. Assim como tu precisa do português para se comunicar com outras pessoas, a programação orientada a objetos é extremamente necessário para que tu consiga puxar, né? Conseguir usufruir de 100% dos recursos que uma linguagem te oferece. Tá? E aí tu vai conseguir desenvolver ainda mais programas, né? e softwares bem mais robustos utilizando essa forma de programar. Eu preciso usar essa forma em todos os softwares que eu vou desenvolver, em todos os algoritmos? Não necessariamente. Tá? Depende aí da tua aplicação, depende do quão grande é o teu software, tá bom? E se ele for muito grande, se tu pretende colocar ele futuramente, né, em uma opção muito grande, então provavelmente, talvez uma chance de 99%, tu vai ter que programar orientado a objetos. Então, continuando então a nossa aula, há muito tempo atrás a gente só tinha a linguagem de máquina, tá? E a linguagem de máquina era utilizada uma programação binária para a gente poder fazer esses programas, tá bom? Com o tempo, essa linguagem de máquina ela foi evoluindo, tá? A gente antigamente só fazia programação com 1, 0, 0, 0, 1, né? Que era a programação binária. E aí essas linguagens elas foram evoluindo até que a gente conseguiu chegar a uma linguagem de alto nível, tá? Essa linguagem de alto nível, ela recebe esse nome porque ela tem uma programação de fácil entendimento, né? Tem palavras ali que tu consegue entender de forma muito fácil. E aí tu tem uma espécie de programação estruturada, né? Tu tem todos aqueles algoritmos, né? Escritos passo a passo, de forma que a máquina consiga entender linha por linha daquele algoritmo. Então, tu tem ali uma espécie de programação estruturada, né? E aí ela te retorna uma ação. Pro, nas Evoluindo, então, a gente tem a programação estruturada, as programações declarativas e as programações funcionais. Nessa mesma faixa, nessa mesma hierarquia, a gente tem todas essas 3 linguagens, né? Aliás, esses três paradigmas aqui, essas formas de programar. E aí, com essas evoluções das linguagens, surgiu então o paradigma de orientação a objetos, que é basicamente a programação orientada a objetos que hoje a gente vai conhecer nessa videoaula, beleza? Continuando então, muito tempo atrás, lá em 1940, existia um cara chamado Alan Key, tá? E ele
conceituava, né, ele assemelhava a máquina, a programação como a biologia, tá? Então ele fazia sempre essa comparação, né, das células, da forma como os seres vivos trabalhavam, conviviam com a programação, tá? Com a máquina, com os softwares. E aí ele tinha um lema, né? O lema que ele dizia era o seguinte: olha, o computador ideal ele deve funcionar como um organismo vivo. Isso é, cada célula se relaciona com outras a fim de alcançar um objetivo, mas cada uma funciona de forma autônoma. As células poderiam também reagrupar-se para resolver um outro problema ou desempenhar outras funções. Olha que mágico, olha que pensamento à frente da época, né? Em relacionar a biologia, né, a forma como os seres vivos, os organismos se conviviam com a programação. E foi assim que com essas ideias da biologia, com essas ideias de organismos vivos, de comunidades, que ele foi desenvolvendo a programação orientada a objetos, tá bom? Então, beleza. Continuando então, a gente viu aqui que Alan Key era um cara fenomenal, né, de fazer essas comparações. E aí, a gente tem as vantagens da PO. Eu posso dizer então que programar orientado a objetos é confiável, por quê? Porque eu torno o meu código 100% seguro para que outras pessoas possam analisá-lo, né, para que outras pessoas possam usá-lo. Então, o código que eu estou desenvolvendo, ele vai ser extremamente confiável, tá bom? Ele vai ser oportuno, porque provavelmente outras pessoas vão ter a oportunidade de aproveitar, né, daquele código. Ele é totalmente extensível, por quê? Porque eu posso crescer aquele código o máximo que eu puder, posso estender ele para outros recursos, outras aplicações, outras pessoas podem pegar o meu código e estender ele, tá bom? Criar mais recursos, mais funcionalidades. Isso porque ele é de forma independente, assim como os organismos vivos têm ali suas partes, né, de forma independente. O meu software, quando é programado orientado a objetos, ele também tem suas partes independentes, tá? Então ele é totalmente extensível. Em qualquer parte do código que eu pegar, eu consigo estender ele, eu consigo criar mais recursos. E ele também é reutilizável. Olha que maravilhoso. A gente tinha lá aqueles organismos vivos que eram adicionados em algumas outras partes para criar outros organismos, certo? Então, ele, de certa forma, parte dos organismos são reutilizáveis. Assim como o meu código programado orientado a objetos, eles também são reutilizáveis, tá bom? Outra pessoa pode usar parte da minha biblioteca, do meu código, né, para poder utilizar em outras aplicações, tá bom? Então, ele é extremamente reutilizável. Então, essas são todas as vantagens que a gente tem na utilização da PO. Seguindo, então, para os pilares da programação orientada a objetos, a gente sabe que existem 4 pilares, tá bom? Quais são esses pilares? A abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo. Todos esses conceitos a gente vai estudar detalhadamente nas próximas videoaulas para que a gente consiga aperfeiçoar o nosso entendimento sobre PO. Beleza, pessoal? Então, só para a gente fazer um resumozinho bem básico, o que seria a abstração? O conceito de abstração, ele nada mais determina as características de um objeto, né? Como propriedades, atributos e métodos do objeto. Futuramente, a gente vai entender o que são cada um desses recursos, tá? O que é as propriedades de um objeto, o que são os atributos e que são os métodos dele. Inclusive, entender o que é um objeto dentro da programação orientada a objetos, como o próprio nome já sugere, beleza? O encapsulamento, ele faz o quê? Ele confere segurança e aplicação, pois deixa as propriedades difíceis de serem acessadas. Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar as propriedades de cada objeto de forma encapsulada, né? De forma protegida. Difícil que pessoas externas ou programadores externos consigam acessar aquilo ali de forma muito fácil e acabar tornando o nosso código esdrúxulo, tá bom? O nosso código é ruim de utilizar, beleza? Então a gente utiliza um encapsulamento para tornar o acesso às propriedades mais organizada, tá? Mais confiáveis, digamos assim. E
também tem o conceito de herança, né? Os objetos filhos herdam as características e métodos de seus ancestrais, otimizando a execução do código. Olha que mágico isso. A gente viu lá, né, dos organismos vivos, da biologia, que sempre existe ali o código genético, no qual as características são passadas para um herdeiro, né? Para um outro organismo vivo da mesma espécie. Então, essas características elas também são entendidas aqui na programação orientada a objetos como se fosse herança, tá? Características que fossem passadas para os filhos, para os netos, né? De forma que fosse uma herança, né? Herdada pelos filhos, através dos pais, dos avós, do, do, dos parentes anteriores, tá bom? Então a gente também tem esse conceito de herança e a gente vai ver como que isso funciona aqui na PO quando a gente vai fazendo as nossas atividades práticas. E o último pilar é o pilar de polimorfismo, tá? O polimorfismo ele faz a alteração do funcionamento interno de um método herdado, e futuramente a gente vai entender o que são esses métodos. E só para dar um spoiler, na verdade esses métodos são funções, tá? São espécies de funcionalidades que o objeto possui. Então, e aí ele atribui uma nova implementação para este método. Então a gente consegue fazer alterações, tá? Bem simples em um único método, tá? Para que ele possa ter novas implementações, tá bom? Ou seja, consegue fazer novas implementações em uma funcionalidade que um objeto possui, tá bom? E aqui eu apresento para vocês algumas linguagens aptas a programar orientado a objetos, como o PHP, que é utilizado, né, bastante utilizado para programação web, né, para fazer back-ends de sites, de softwares da web em geral. A gente tem o JavaScript, tá? Que também é utilizado tanto no front-end como no back-end de softwares da web, como sites, tá? E também a gente também tem o Python, olha que mágico. O Python, que é uma linguagem extremamente fácil, extremamente robusta, né? Cheia de bibliotecas. Ele também tem orientação a objetos, a gente consegue fazer isso tranquilamente. A gente tem o Ruby, tem o Java, tem o C Sharp, tem o C++, tá? Então, todas essas linguagens elas são aptas a programar orientado a objetos. Quando eu digo aptas, é porque ela possui os recursos suficientes para que a gente utilize essa forma de programar nessas linguagens. Beleza? Então, basicamente, a gente pode encerrar, né, a nossa videoaula por aqui. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.